eu me transformo quando eu identifico em mim o que há nele. Então, um dos motivos que sempre me motivou ao uso das imagens, não dizendo que seja só ele, mas um deles é esse. Cada imagem repercute dentro de nós de uma forma diferente. Então, no momento que eu as projeto, eu estou fazendo isso na alusão da pessoa, naquele momento, fazer uma reflexão, sintonizando o que há dentro dela com aquilo. Porque toda leitura que nós fazemos, ela é feita a partir daquilo que nós temos. Ou seja, se eu só conheço limão e alguém me mostra uma coisa verde redonda, eu naturalmente já vou dizer que é limão. Então a imagem, eu acho ela muito rica, porque diferente, e a imagem estática ainda, de uma imagem em movimento, que a gente já prevê o que é, ou seja, você olha um rio correndo, você se fixa a ideia das águas passando e do rio indo abaixo. Você mostra a imagem apenas, uma foto do rio. Ela suscita múltiplas coisas, não só o movimento da água, mas N elementos a mais. A imagem movimenta também, mas eu acho a imagem fixa algo extremamente rico, porque ela é algo por se construir. Então, eu gosto muito da imagem. Além de que, quando nós falamos, na realidade estamos suscitando a mesma coisa. Através das nossas palavras, estamos induzindo a também uma projeção de uma imagem mental para que essa conexão seja feita. Então, eu gosto de juntar as duas coisas. E hoje, para falar de mediunidade, um dom para a vida. Na realidade, uma das coisas que a gente talvez precisasse se perguntar é: e o que é vida? Porque para cada um, vida vai ter um sentido. Então tem gente que porque por algum motivo se sentiu cerceado e não pôde ir para os festejos da avenida, acha que está perdendo parte da vida. Ou seja, já ao contrário, tem pessoas que porque vão poder estar na avenida, longe de seu estado natal, então longe dos olhos dos conhecidos, podendo fazer o que bem quiser e entender, entre aspas, é claro, é aquele momento que é o grande momento da vida. Então, nós precisamos voltar o nosso olhar para perceber o que a gente está chamando de vida. Porque isso parece ser simples, mas não é simples. Por exemplo, às vezes nós passamos os 11 anos do mês trabalhando, para que no 12º mês de trabalho a gente entre de férias. Parece que vida é férias. Ou seja, o labor, o suor, através do qual você ganha o pão do dia a dia, não é vida. Não, Fernando, é vida, mas é aquela vida escochante. Será? E aí é algo fantástico, principalmente a gente vê em homem, né? Que mulher sempre fala alguma coisa dentro de casa, se aposenta. Rapaz, aposentou, parou de ter o que fazer, envelhece numa velocidade. Ou seja, trabalho também é vida. Então precisamos olhar o que é que nós estamos vendo e enxergando como vida, para que nós possamos nos responder. Afinal, em que a mediunidade se encaixa como um dom naquilo que eu chamo de vida. Porque veja, a mediunidade, ela tem assim um perfume do mágico, o perfume do misterioso, o perfume de algo especial para lhe revelar, ou o perfume de algo especial que lhe torna especial quando é você o dito médium. E nós esquecemos que a mediunidade é como qualquer dom humano. E aí, quando eu falo de qualquer dom, eu gosto sempre de uma parábola, a parábola dos talentos. Então, transformando o dom em talento. E é uma parábola onde é interessante, porque as parábolas, como é que elas funcionam? Muito parecido com essas imagens. A cada momento que você olha para a imagem, como você olhou hoje, daqui a um ano você olha, você vê outro completamente diferente. Ou ao contrário, você olhou agora, daqui a uma hora, você passou por qualquer outra experiência a mais, você já vê aquilo diferente. Ou seja, aquilo que eu disse no início, tudo que nós enxergamos
parte daquilo que é suscitado, mobilizado dentro de nós. E aí, então, as parábolas são assim. Por isso elas são milenares e não estão desatualizadas. Por quê? Porque simplesmente elas criam uma tela aonde sobre ela, você contextualizando a sua situação, ela sempre é para você. Sempre. Por isso que o pessoal abre o evangelho, aleatoriamente diz, foi para mim. Porque na realidade, o que nós vamos entender, que aquilo que o Cristo deixa é um input para mobilizar o nosso senso, que é nato, porque está no espírito, que são as leis de Deus, que nos impulsionam a melhora progressiva. É esse input que ele utiliza. É isso que se desperta. Então, nessa parábola, o Senhor, ele vai viajar. Ele chama 3 servos. A um dá 5 talentos. E talentos é uma moeda naquela época. Ao outro dá 3 talentos. E ao outro dá 1 talento. E o Senhor é austero. Os 3 sabiam disso. E aquele que recebeu 1 talento, fez o quê? Esse Senhor é austero e duro. Se eu perder o que ele me deu, já viu, ponha o talento em terra. O que recebe 5 talentos, o contrário, vê a oportunidade que não tinha, tendo aquilo, em aplicar e multiplicar aquilo ali, e o faz. Em vez de 5 talentos, ele duplica 10 talentos. E o outro que tinha 3 fez o mesmo. E aí chega o Senhor, né? Volta de viagem, na dele. E aí, pessoal, como é que tá? O que é que vocês fizeram com a grana que eu deixei? Aí um diz, olha, o Senhor me deu 5, eu encontrei uma boa oportunidade, fui lá, fiz e tá aqui. Em vez de seus 5, tem 10. Ele pega o que tem 3, chama ele também. E aí ele conta uma história similar. E aí chama o que tem 1. O que tem 1 já vai assim ser tremendo, né? É a gente, quando o pai chamava, que a gente já ia. E aí ele vai para lá para o Senhor e vai dizer para ele, ó, eu sei que o Senhor é austero. O Senhor, colhe aonde não plantou. Então, para não perder o que o Senhor me deu, eu enterrei. Ele disse, mas peraí, o talento não estava na sua mão? Pelo menos botasse no banco. Ia render os juros daqueles dias, eu não perdia nada. Na realidade, você tendo enterrado, eu perdi. Então diz, tira dele e dá o que mais tem. É mais ou menos isso. Porque a mediunidade é uma faculdade como outras que nós temos. Porque nós temos esse hábito, quando eu falei daquele brilho, daquele elemento do preciosismo, que nós buscamos no outro para ser o elemento de revelação para nós, ou nós buscamos em nós, quando a percebemos de maneira ostensiva e começamos a nos achar melhor do que o outro. Uma ferramenta como outra qualquer. Por que eu digo isso? Uma faca, uma ferramenta. A lâmina, né? Ela tanto pode dar a vida como tirar a vida. Dar a vida na mão de um cirurgião e tirar a vida na mão de um marginal. Sendo que o cirurgião pode ser um marginal também. Estou falando da postura que a outra esteja assumindo. De usar a ferramenta para salvar a vida ou usar a ferramenta para tirar a vida. Quando eu falei que o cirurgião também podia ser um marginal, eu estava falando que a gente tem mania de olhar o rótulo. O cirurgião não é o marginal. Pelo contrário, vamos analisar o que vem de dentro, porque foi uma outra parábola do Cristo. Como diferenciar a árvore boa da árvore má? E ele diz, pelo fruto. Uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore má, maus frutos. Mas nós adoramos o rótulo. Se vier com rótulo, acabou. Então não existe marginal bem vestido. E aí a gente esquece dos nossos políticos, alguns deles se comportam como tal. E todo mal vestido é um vagabundo e um ladrão. A gente esquece que há pessoas que não têm condições de ter uma veste melhor, mas são extremamente honestas. Então, o convite é para que a gente comece a perceber isso, porque a forma como a gente olha o outro, a forma como a gente interage com o outro, é a forma que a gente também faz com os elementos que há dentro de nós. E aí, nesse sentido, é porque na realidade o dom da mediunidade não é nem algo glorioso e nem algo nefasto, assim como a lâmina. E por que eu estou descrevendo isso? Vamos lembrar um pouquinho que alguns anos atrás, se eu dissesse que eu escuto
espíritos. Vejo o espírito e converso com eles. Eu estava no Juliano Moreira. Hoje também ainda acontece isso. Mas há um tempo atrás isso era certo. Não o Juliano, porque ele não existia, mas algum outro lugar como tal. Aí a nossa evolução foi nos demonstrando que essa habilidade, certo? Como outras, mas vamos falar dessa, ela tinha um panorama em que ela podia ser enquadrada como elemento não patológico. E normalmente ela estava associada a quê? Associada a este uso dentro de uma comunidade e aonde o uso dela era em prol da comunidade. Aonde esta faculdade não tirava a pessoa de suas atividades sociais, de sua função dentro da vida. Ela não segregava. Então aí começou a entender-se que dentro do construto cultural de determinados grupos sociais, aquilo ocorria e não tinha nada a ver com maluquice. Mas se eu voltar um pouquinho antes ainda, no tempo, eu ia para a fogueira, ia virar churrasquinho. E se fosse mulher, piorou. Porque mulher era a tentação do homem. Uma sociedade extremamente patriarcal, qualquer coisa torrava lá a bichinha, mas qualquer um, nesse sentido, já era colocado a mulher, porque isso aparece na mulher pela sua sensibilidade. Então veja algo nefasto. Agora não, sou espírita, virou moda, né? Se eu sou espírita, eu estou dentro daquele clã do religioso, que está dentro do subgrupo social de melhor nível cultural, comparando as religiões entre si. Então, dá ibope. E se eu sou médio, pronto, eu sou o signatário de Deus. Eu posso ser o revelador para você. E quando eu digo isso, eu não estou culpando o pobre coitado, não. É resultado de um contexto. Porque vários o procuram. Já começa a procurar para ver. E quando eu digo isso, não são só de leigos, não. Se a gente pegar uma reunião mediúnica e tiver um João lá, uma Maria, que incorpore alguém, que não incorpore, né, que dê uma comunicação psicofônica, e nessa comunicação ele acerte em determinados momentos, pronto, forma fila. Eu começo a chamar para perguntar. Porque, mais uma vez, ainda estamos nos colocando na minoridade. Que dependemos de um tutor continuamente. Que não temos maturidade para assumir as nossas decisões. E se tiver alguém, ótimo. É ótimo porque se der certo, beleza. E se der errado, eu culpo ele e não a mim. Então, quando eu digo que a mediunidade é uma ferramenta, é porque é o contrário. Eu falei do seu ponto de vista nefasto e do seu ponto de vista também luminoso. Para falar do ponto de vista luminoso, a foto daquele cidadão que está na porta do auditório, o Chico Xavier. Coisas fantásticas. Uma das coisas interessantes, que eu acho das múltiplas, mas eu vou falar uma que quando surgiu de maneira mais efusiva, foi um dos elementos que levou como é o amplo conhecimento do evento mediúnico, que foram as cartas dos desencarnados. E como aquilo era trazido no nível de veracidade, a ponto de ser utilizado até como prova cabal em questões jurídicas. Mas não estou olhando o aspecto técnico, não. Mas o movimento de amor ali presente. Teve aqui nessa casa, eu acho que é Fernando Ben, se eu não me engano o nome dele, também psicógrafo, e chamado, que esses psicógrafos com esse tipo de precisão são chamados de médiuns positivos, porque o nível de contato que ele tem com os espíritos faz com que ele possa trazer comunicações precisas, dizendo até, inclusive, número de documentos de identidade. E é uma coisa interessante desse rapaz, o Ben, ele não faz nenhuma entrevista prévia, certo? Ele apenas entra em contato com a mentora e psicografa, e em alguns casos até registrando números de documentos, e depois as pessoas comprovam como tal. Então, quando isso aparece com Chico, é uma das formas de provar que existia vida além da vida. E isso, quando a gente olha, é uma coisa bela, porque veja só, quantas mães sofrendo continuamente, ao receber aquelas cartas, encontravam naquilo lenitivo para redirecionar suas vidas. Então, a mediunidade é uma ferramenta como outra qualquer. Não é nada a mais. Da mesma maneira que ela tem essa potencialidade, vendo aí nesse sentido, do acolhimento amoroso, como existia nas cartas, ou vendo sua potencialidade em um outro aspecto em que ela se apresenta, que é chamada mediunidade de cura, que um dos ícones mais significativos dentro da nossa história, digo assim, da nossa história, que era o Zé Arigó.
ele incorporava o espírito do Dr. Fritz. Uma coisa que era interessante é que, veja só, o que mais mata hoje em hospital, nos eventos cirúrgicos, é o que se chama de infecção hospitalar. A criatura cortava, fazia o diacha 4 e a gente não via esses casos. Ou seja, os alardes em cima de que fulano cortou, infectou, morreu por infecção, fez sepsis e foi embora. E era um volume de gente padedel. Então, se a ciência conseguisse se apoderar dessa habilidade de, com o controle mental, fortalecer o sistema imunológico para que não permitisse que um agente externo, que seria a bactéria, invadisse o corpo, quebrasse a sua hegemonia e a partir daí criasse infecção, poxa, nós diminuiríamos pelo menos em torno de 35%, porque a incidência é significativa. E veja, esse é o exemplo da mediunidade de cura, onde aquilo era feito, cortava, tirava pedaço de tecido e tudo mais. Só que veja, quando nós vamos olhar esse elemento que eu disse, que a mediunidade é uma ferramenta, que tanto serve para o bem como para o mal, depende de como a gente use, que ela não deve ser olhada como algo assim tão fantástico, perguntaram ao espírito Fritz, mas vem cá, se a cura é espiritual, para que você tem que arrancar pedaço? E ele disse, é porque vocês precisam. Vocês precisam. De fato, ela não seria necessária, porque esse tipo de mobilização ocorre a nível de perispírito, que é aquele corpo aquele elemento entre meu corpo. Imagine que tem algo ali que vocês não conseguem nem enxergar nem dar forma. Seria eu, espírito. E no meio, certo? É algo que vocês também ainda não conseguem enxergar nos seus médiuns que têm essa capacidade de perceber a presença de espírito, é como se fosse meu perispírito. É um corpo energético. Que quando eu desencarno, ou estou fora do corpo durante o sono, é com esta forma do perispírito com a qual eu me apresento. E é ela que é perceptível pelo aquele que é médium e conseguindo identificar o espírito, que é aquilo que está lá, que ninguém vai conseguir dar forma nem ver como é, certo? Em uma forma, em um aspecto. Todo o trabalho é feito a nível desse corpo energético. E não exatamente na estrutura física, como seria uma cirurgia feita por qualquer cirurgião no hospital. Fritz Arigó morre. E surgiu um monte de Fritz por aí. E aí uma vez teve uma entrevista de Chico, foram conversar com ele e perguntaram, Chico, e aí? O que é isso? É tudo? O próprio Dr. Fritz, ele traz uma coisa importante. Quando nós vamos falar de mediunidade é essa possibilidade de conexão entre a dimensão do encarnado e do desencarnado, que a gente pode colocar como material e espiritual, mas que na realidade essa dita dimensão espiritual, ela quando é expressa, ela é captada por nós, quando a gente vai ver nos romances, quando um espírito está de frente para o outro, ela se baseia, enquanto indivíduo, nesse elemento chamado perispírito, que é matéria, só que descrita como quintessenciada. Então também é um mundo material, só que dentro de um outro nível um outro nível de densidade, para a gente tentar explicar, porque não tem uma palavra que exatamente descreva isso. É uma coisa mais fluida, mas também matéria, num outro nível. E quando a gente vai entender que é isso, vamos perceber que então essa conexão se dá, alguém pode captar. Se lembra que eu falei de Chico, que era um médium positivo, e falei de um outro rapaz, um mais jovem agora, que inclusive fez um encontro aqui com as mães, buscando receber cartas de seus entes queridos. E eu disse que era chamado médium positivo. Esse médium tem essa capacidade, nessa conexão, ser preciso naquilo que está descrevendo. A grande maioria, certo, dos médiuns ostensivos não são. Não são médiuns positivos. Então, é uma das coisas que vamos endeusar alguém por causa da mediunidade e passar a seguir cegamente. Um erro enorme. Vamos lembrar daquela parábola da árvore boa e da árvore má, para a gente conseguir mais ou menos ganhar um caminho e um norte. Mas o norte eu acho que não está não só nisso, eu acho que está nisso, em aprender a ter um olhar crítico e não ser um seguidor cego. Mas vamos lá, que era onde eu queria chegar. Falando desse aspecto da mediunidade, vamos encontrar uma mediunidade muito conhecida por aqueles que começam a ler algo sobre o espiritismo, que é a psicopictografia. A capacidade de, através da conexão mediúnica,
um encarnado permitir que um desencarnado, utilizando o seu instrumento físico, que é o corpo, possa pintar. Um dos elementos muito conhecidos nisso era o Gasparetto, onde muitas de suas obras foram analisadas por críticos de arte. E, analisando aquelas obras, conseguiu identificar nas obras os traços daqueles pintores aos quais os espíritos se referenciavam como sendo eles. Alguns achavam que determinados traços eram verdadeiramente daquele, outros achavam que eram outro grupo de espíritos que tinham aqueles traços, mas havia um senso de concordância, que haviam elementos ali sugestivos de que era aquela pessoa. Haviam traços diferentes, haviam. Por quê? Porque quando a pessoa está transcrevendo na tela uma imagem, ela está expressando ali o quê? Seus sentimentos, o seu pensar, as ideias que pairam na sua cabeça. E lógico, assim como o encarnado, a depender das suas experiências, vê uma imagem de forma diferente, ou seja, significa que o espírito, que é o que nós somos, a partir das experiências, vamos tendo imagens diferentes, vamos projetar sobre a tela isso de forma diferente, explicando que alguns traços, alguns elementos presentes eram também diferentes, porque o espírito continua evoluindo, ele não é uma peça de bibelô que está ali em pé, como se nós analisarmos qualquer uma dessas obras de pintura, de alguém no início de sua fase e no progredir, ela vai modificando. Mas o que chamava a atenção eram aspectos de similaridade. E outro, alguns foram testados com esse tipo de avaliação. Botava em uma sala com luz vermelha. A luz vermelha, ela descaracteriza o matiz das cores. Então, com a luz vermelha, ele pintava, e quando você acendia a luz normal, estava a imagem como se ele tivesse pintado a luz do dia. Mas digamos que ele pudesse identificar o nomezinho que estava lá no tubo das cores, né? Tirou o nome das cores. E como é que era? Era um balde cheio de tinta. O espírito a pessoa metia a mão, pegava lá sem ver, tirava, botava e saía pintando, pintando, pintando. No final, olha lá, algo impossível para nós fazermos, nem sequer vendo como conhecer. Além disso, pinturas feitas com os pés. Botava o pincel e pintava com os pés. E uma das descrições que tem, pintou 2 quadros com os pés. E quando você virou os quadros que juntava, era a continuidade de uma tela só. Ou seja, assim como a psicografia com dados precisos era uma forma de descrever que a vida continuava, a psicopictografia também. A psicografia, para ter essa finalidade, precisava de médios positivos, precisos. A psicopictografia, da mesma forma. Porque imagine, tudo que perpassa por mim se contamina. Para a gente entender isso, aquela brincadeira de telefone sem fio. Você coloca uma fila de 10 pessoas, fala uma mensagem para o primeiro. Quando chega no 10º, ela já está distorcida com alguns elementos, porque quem conta um conto acrescenta um ponto. Então, isso acontece dessa forma, que tudo que perpassa pelo humano vai estar trazendo um pouco daquilo que ele tem. Então, veja só, que para alguém conseguir pintar, mantendo as características originais do seu autor, com o mínimo de interferência possível, essa relação de conexão mediúnica precisava ser muito estreita. E a habilidade do espírito em utilizar um instrumento físico também muito precisa, para que pudesse colocar ali os seus traços, porque senão iriam estar contaminados com os outros. E normalmente é feito em médios que não conhecem nada de pintura. Então precisa haver essa precisão. Agora imagine, se para pintar precisa isso, imagine para cortar o corpo de alguém. Para tirar, para enfiar, como ele enfiava, cabo de garfo, colher, ou a faca para raspar os olhos e não causar nada. Então o que Chico respondeu nessa entrevista foi, olha, eu vou falar nas minhas palavras, né, mas é mais ou menos isso. Para um evento mediúnico de tamanha precisão ocorrer de maneira tão efetiva, é preciso que entre médium e espírito comunicante haja uma interação muito precisa. E isso não se vê a toda hora, a todo lugar, em qualquer canto. Então o que ele estava dizendo? Porque muitas daquelas comunicações ditas de Dr. Fritz não eram. Aí vamos ter o quê? Não, então o encarnado estava mentindo. Às vezes não. Às vezes ele estava, sabe o quê? Seduzido pelo aspecto de poder fazer. E aí um espírito
certo? Estava simplesmente tomando lugar, porque não tem rótulo, o espírito não tem carteira de identidade, e se fazendo passar como se fosse. E alguns casos eram charlatões mesmo, que aí algumas, e lógico, como é que a mídia funciona? Ela vai investigar. E um deles viu que o tecido era tecido de cachorro. O tecido. Analisou lá, então ó, isso é charlatanismo. E aí, como um era, diz que tudo é a mesma coisa. Mas eles não estão errados não, porque eu me seguiria dentro desse aspecto que eu vi nessa colocação de Chico. Para eu permitir que alguém cortasse, invadisse, certo? O meu corpo, eu precisava saber que aquilo verdadeiramente havia um vínculo real para que ali eu pudesse estar crendo naquilo como possibilidade. Do contrário, eu faria isso, como foi perguntado a Fritz, ele respondeu, a cura ocorre mesmo sendo, sempre está cortar, porque ela é feita a nível de perispírito. Tudo que eu estou falando aqui diz respeito à mediunidade, onde eu falei da psicografia, falei da psicopictografia, e falei da psicofonia, o médium podendo transcrever aí as impressões do espírito. E que há necessidade desse crivo, porque imagine que quem está utilizando aquilo é humano. E nós temos a mania de endeusar o outro. Da mesma maneira que você erra, o outro erra. Ninguém é perfeito. Então, deixemos primeiro de querer endeusar o outro, para que a gente possa aprender a não julgar a árvore pelo rótulo, mas sempre atento aos frutos. Para quê? Para jogar pedra quando o fruto for ruim? Não. Talvez para estender e dar a mão. Porque às vezes aquele que lhe ajudou agora é aquele que amanhã vai estar caído. E se verdadeiramente isso foi uma ajuda, não estou dizendo que ele deu, estou dizendo que você recebeu e fez multiplicar em você, você será a outra mão a levantá-lo. Agora, se você apenas o idolatrou, você vai ser mais alguém a apedrejá-lo. A ideia é que a mediunidade é um dom para a vida. E o que é vida? Vida para mim é você assumir o seu lugar. Fernando, que lugar? O seu lugar. É você não colocar nas mãos dos outros algo que lhe cabe. É você não colocar na mão dos outros a direção de sua vida. Ah, mas eu sou assim porque aquela mulher me persegue. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ah, eu sou assim porque minha mãe e meu pai fez isso, fez aquilo. Parece que eu não cresci, não estou aos 50 anos agora. Ah, mas foi um trauma de infância. Me coloca a buscar trabalhar, a buscar rever isso. Entenda que, naquela época, o que ela me deu foi o melhor que ela tinha. Ah, mas ela podia ter feito. Não, tanto não podia que não fez. Ah, mas não é assim. Olhe para você. Olhe um pouquinho para trás e veja coisas que você fez que estavam erradas. Você diz, não, mas naquela época eu podia pensar e fazer diferente. Sim, por que não pensou e não fez? Porque quais eram os elementos circunstanciais que dificultaram esse olhar tão claro e cristalino para ver que não devia e não ter feito? Então, você está dizendo que a gente pode fazer tudo o que fizer, depois a gente entra nessa história que não conseguiu enxergar, está tudo isso por isso mesmo? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tudo que você faz é com o melhor que você tem. Ou você, quando não é o melhor que você tem, é o melhor que você escolheu dar. E aí, aonde é que mora tudo isso? É porque, veja só, se em vez de eu dizer que eu tratei aqueles daquela forma, porque eles me trataram de uma outra forma, e dizer que a minha atitude é uma reação a eles, e eu começo a olhar que a minha atitude é um reflexo do contexto no qual eu estou inserido, não contexto externo, mas contexto interno, de despertar do meu espírito para a vida. Aí eu começo a fazer diferença. Eu começo a fazer a diferença onde eu começo a fazer com que as minhas habilidades, meus dons, os meus talentos, está lembrado daquela parábola? Eu não vou jogar embaixo do tapete, eu vou multiplicá-lo, como o servo que pegou os 5 e transformou em 10. Mas, Fernando, como? É sim. Eu hoje tenho 50, sou formado em medicina, na época que eu era interno, do 6º ano, no Hospital Santa Isabel, tinha um paciente tetraplégico. Só mexia um pouquinho das mãos aqui. Ficava continuamente deitado na cama,
com um radinho de som atrás da cabeça, com fitas cassete. E um monte de livro que ele conseguiu apoiar na frente, ele lia. Essa criatura consegue fazer o quê? Nada, um lixo. O valor da sua vida, quem dá é você. Agora você pode dar ao outro a capacidade de definir o que é a sua vida. Mas o problema não é do outro, é você que deu esse espaço. Alguém que falasse com ele morrer, quem disse? Estava lá brigando pela vida. Imagina só, a enfermaria do SUS. Quando alguém passava mal, quem era a sirene? Era ele. Quando alguém não estava bem, ou acontecia alguma coisa que a gente chegava a perguntar, quem é que esclarecia, às vezes falava? Era ele. Ou seja, você dá à sua vida a representatividade. Mas para a gente deixar essa criatura do lado, tem um outro homem significativo chamado Super-Homem, Christopher Lee. Ficou tetraplégico também. E pediu para que dessem nele a injeção letal para que ele morresse. Não fizeram. E algum tempo depois, ele assume que como ele foi ignorante em pensar e querer aquilo. E veja o que ele fez. Ele saiu daquela situação de achar que não prestava para nada e, através dos seus contatos e das campanhas feitas, impulsionou os estudos em célula-tronco, que modificou a realidade hoje de muitas pessoas. Ou seja, a ideia é que os dons que Deus nos dá não é para a gente jogar embaixo da terra, é a gente fazer com que eles sejam elementos transformadores da nossa vida. E isso é qualquer dom. Ah, não, mas porque a mediunidade eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão, um destino. Tem sim, meu irmão. Sabe o que é seu destino? Ajuste a sua vida, a vida de sua família. Contribua sendo alguém de bem para ensinar pelo exemplo. Seja compreensivo para com a dificuldade do outro. Deixe de cobrar do outro dele o que ele não quer ou não pode lhe dar. Se liberte e mostre ao outro, pelo exemplo, que liberdade não se pede, se faz dentro de si mesmo. Aí, quando eu estou chamando isso de vida, que é você assumir a maioridade e não ficar na minoridade de jogar sobre os outros as culpas. Mas, Fernando, eu vinha bem, e aí isso aconteceu comigo, eu fiquei aqui aleijado, torto, isso, aquilo, eu não fiz nada. Pronto, aí está o ponto-chave da história. Mediunidade parte do pressuposto que existem dimensões, tanto física como espiritual. A dimensão espiritual aí descrita, ela fala das relações entre pessoas, espíritos, só que fora do corpo físico. Então, se há uma vida espiritual, o que eu herdo quando encarno, vem de quem? De meu pai e de minha mãe? Não. Vem da minha história, do meu espírito, do que eu fiz com os talentos que Deus me deu. Se eu escondi embaixo da terra ou se eu botei ele a utilizar. Mas, Fernando, às vezes a gente vai fazer e erra. Não se envergonhe de ter errado. Todos nós aprendemos a partir do erro. Assuma que errou e se levante para fazer a diferença. Ou seja, não se esconda embaixo da terra por causa da culpa. Não, bote a cabeça de fora assim, fiz, errei, e agora entendo que deve ser feito de outro jeito. Mas não fique a apontar quem fez como você fez como errado. Assuma fazer em você a diferença. E o outro, Fernando, é uma questão dele. Como a época era uma questão sua. E quando eu digo isso, é porque a mediunidade é mais um dom. Então, utilize a sua mediunidade dessa maneira positiva e edificante. Mas, Fernando, eu não sou médium. Já dizia Kardec, médium somos todos nós. A mediunidade mais presente na maioria de nós é inspiração e intuição. Então, saiba utilizar a sua intuição. Saiba utilizar aquela inspiração, aquilo que vinha a você como se fosse de forma positiva. Fazer o uso disso como uma boa árvore que dá bons frutos. E se fez algo de ruim, reconheça. E aí o que? Faça agora a diferença. Aí mediunidade é um dom para a vida. É essa expectativa que nós temos ao olhar mediunidade como um dom para a vida. Porque essa vida é aquela que não lhe leva a se esconder
mas a se expor. Que para mim está claro numa das passagens que eu acho belíssima, em que o Cristo fala, seja capaz de dar a outra face, e que a gente normalmente não é. Na minha interpretação simplória, é simples. Casei, namorei com Beth, amava ela de trilhões, e depois que a gente casa, com 15 dias de casado, eu descubro que ela era amante de meu primo. E aí então eu digo, agora eu não vou me apaixonar por mais mulher nenhuma. Eu não vou dar a ninguém esse direito de me fazer de palhaço, de trouxa. Na realidade está sendo um palhaço, um trouxa. Pena que eu estou assim desvalorizando o pobre do palhaço, né? Mas por quê? Porque quem é que vai perder a oportunidade de amar? Ele. Ah, então eu vou de novo fazer a mesma coisa? Nada é a mesma coisa. Ninguém entra no mesmo rio 2 vezes. Porque quando você entrou, que saiu, que volta, as águas que ali estão já são outras. Agora, faça do seu passado algo a lhe impulsionar a buscar algo mais edificante. Mas como, se ela aprontou tudo isso comigo? A primeira coisa, não a julgue, perdoe. Mas como eu vou perdoar? Ou então queira fazer feito mágica, né? Ah, não, eu comecei a ler Kardec, agora eu entendi que se eu não perdoar ela pode, depois de desencarnar, virar um peso nas minhas costas. Então eu lhe perdoo. Perdão não é isso, perdão é processo. Perdão é algo que vai se construindo, assim como amor. Amor à primeira vista, podemos dar qualquer rótulo. Para mim isso não é amor, naquele sentido maior. Perdão, a mesma coisa, é algo que vai se construindo. Então eu preciso começar a entender que quando eu me mantenho revoltado, odiando, querendo destruí-la, porque ela destruiu os meus sonhos, eu estou destruindo a mim mesmo. Porque os meus sonhos não foram destruídos por ela, porque eu posso sonhar de novo, basta que eu não me acorrente a ela. Mas Fernando, você está falando de mediunidade. É isso, aquilo que conecta 2 espíritos, ou mais. Então não fique à mercê do que lhe conecta, coloque-se à mercê do que você é, e dite para você o que você é, se assumindo dono de suas escolhas. E aí então, nós vamos entender que os fenômenos mediúnicos sempre existiram. Como assim? Quando existiu o primeiro homem, que aí então começa a ver, porque vamos chamar de primeiro homem, quando o corpo físico assume a estrutura capaz de ter em si conectado o que vamos chamar de espírito, que é um ser que passa a ter senso crítico, consciência, julgar, porque os animais não fazem. E aí então, vamos perceber que um dos livros mais antigos, a Bíblia, ele vai trazer na maioria dos seus eventos o quê? Mediúnico. Moisés, quando trouxe, é uma das psicografias mais antigas, diz o pessoal, na tradição espírita, né? Ouviu do Senhor, da dimensão espiritual, o decálogo, e o trouxe. E aí nós vamos entender que quando vamos encontrar Paulo a caminho de Damasco, que viu o clarão, que cegou os olhos, caiu do cavalo e ouve a voz, olha aí de novo, evento mediúnico. Mas Fernando, eu queria tanto ouvir Jesus. Ou então o contrário, eu queria tanto chegar na mediúnica e um espírito me falar o que é que eu preciso. Mais uma vez, será que precisa isso? Os espíritos já falam para você, só que você não enxerga. Qual é o espírito que fala para você? Aquele que dorme e acorda com você do seu lado. O seu filho. Aquele que você atende no balcão de seu local de atendimento. Ele fala com você. Porque toda vez que você age para com ele de uma maneira grosseira, inadequada, desumana, áspera, sabe para quem você está fazendo isso? Jesus, porque ele dizia assim, quem faz aqueles pequeninos é a mim que o faz. Seja o bem, seja o mal. Então, conversar com Jesus é olhar para o seu semelhante, vendo ali a mesma luz que Jesus acreditou. Sedes capazes de fazer muito mais do que o que eu fiz. E não você olhando para o outro, dando a ele qualquer adjetivo e dando a ele o poder de ser a corrente que não lhe deixa ir além da onde você se percebe. E aí vamos entender, essa era a pergunta feita por Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues?
porque ele perseguia os cristãos e matava a criatura lá porque ele estava perseguindo. E na realidade, quando a gente diz que queria ver, certo? Talvez seja essa resposta que a gente devia ouvir. Fulano, fulano, como é que você não me enxerga na mulher ou no homem que deita ao seu lado? Como é que você não me enxerga com o filho que brinca à sua frente? Como é que você não me enxerga no seu pai velho que está precisando de você e você não sabe enxergá-lo? Então, fulano, fulano, por que tu não me enxergas? E aí nós possamos entender que a televisão venha cada vez mais falando desse mundo espiritual. A mídia, tanto a televisiva como a cinematográfica. Porque, veja que nós evoluímos, por mais que as pessoas digam que cada dia está pior, evoluímos em aquisições básicas. Porque a miséria era muito maior. E hoje começa a ressoar o quê? A necessidade de algo mais. O que o mundo material tem a nos dar, ele, hoje em dia, cada vez vai mostrando mais um vazio que precisa de resposta. E o vazio que precisa de resposta é esse vazio, que é o que impulsiona o homem a ir evoluindo cada vez mais. E olhar para a vida como uma realidade espiritual, onde eu trouxe mais essa imagem, porque a gente começa a pensar na imagem espiritual assim. Só pensa no pobre coitado do obsessor, perseguindo a gente, querendo matar a gente, querendo deixar a gente doente. Ou seja, uma visão distorcida do espiritual. Será que você não tem ao seu lado, ou quando eu digo ao seu lado, entenda que é conectado a você, ou seja, vibrando mentalmente em sua direção, pessoas que lhe amaram nas outras encarnações, pessoas que já viveram com você também lhe desejam bem. A gente constitui um espiritual que parece que só tem um mal, tipo a criancinha que tem medo de ir de noite no quintal, porque o que seria visto, o espiritual, ele é tenebroso e sombrio. A ideia não é essa. É entender cada vez o espiritual como algo natural e que faz uma linha de contiguidade conosco. E deixarmos, então, entender que o que a gente vai procurar como mediunidade é aquilo que eu lhe disse, o corpo, algo, o espírito, mas na realidade vamos estar vendo esse corpo semimaterial. É isso que a mediunidade vai propiciar. Porque a relação nossa vai se dar com o perispírito e não com o espírito propriamente dito enquanto essência, porque não é passível de ser captado por nós, a não ser no seu envoltório semimaterial e quintessenciado. O Mestre Jesus, então, a meu ver, quando ele nos convida a isso. Nos convida basicamente a isso que eu estou falando, é a abraçar a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nos remete a ganho e perda, desejos e medo, aonde nós precisamos sair dentro dessa dupla de culpa e autoculpa, para aprender a entrar em desejo e satisfação. E arrependimento do passado, presente e futuro? Não. Esse arrependimento não é a dor do que eu não fiz, é entender que eu posso fazer diferente e melhor do que eu fiz. Aonde então a gente possa tomar um outro caminho, e tomando esse outro caminho a gente vai entender que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. O que você vai perceber como mediunidade, suas repercussões, até onde ela vai, depende de como está isso no seu psiquismo. Porque tudo é justamente a mente, que vai ser esse elemento propulsor e que vai conseguir levar a isso. E aí vamos entender que o desequilíbrio e a invigilância vai fazer o quê? Vai fazer com que possamos absorver energias ruins e afastar energias positivas. Enquanto que o contrário, quando nós estamos mais em harmonia e em equilíbrio, por isso a história de não se culpar, mas dizer, eu fiz, vou assumir e agora eu tenho que fazer diferente, para a gente entender que eu vou atrair com isso boas energias e criar um bloqueio às energias ruins. Então não é ninguém que faz isso para comigo, sou eu que faço comigo mesmo. Ou, quando eu estou vibrando dessa forma, mais facilmente as energias dos passistas encarnados ou desencarnados reverberam positivamente em mim. E aí vamos entender que o que ele vai descrever então, falando em mediunidade, o nosso amigo Alexandre, no livro Missionários da Luz. Se lembra que eu falei daquelas pessoas desatentas, deixando que as coisas ruins, vibrando com pensamentos ruins? Olha o que ele diz.
Os excetos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. E do outro lado, mediunidade elevada ou percepção edificante não constitui atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito. Conquista é porque tudo que você vai se lançar vai ter ganhos e perdas. Nada é mágico. Então, vai exigir de você sacrifício. Só que quando você vê dessa forma, como um impulso para a sua evolução, sacrifício se transforma em sacro ofício de viver. E aí vamos entender que para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, que é isso que eu falei, dos trabalhos necessários com a autoeducação sistemática e perseverante. Então, essa é a proposta de se lidar com a mediunidade. Mas eu vou descrever que, na realidade, é de se lidar com todos os dons que Deus lhe deu. E aí vamos, então, entender que ou você conseguirá utilizar-se dele para atingir seus propósitos, ou seja, você conseguirá utilizar-se dele para atingir seus propósitos humanos. Se você fizer isso, você vai estar transformando o mundo cada vez num mundo melhor. Porque o herdeiro do mundo que você vai deixar quando desencarnar é você mesmo, quando aqui retornar. E aí então vamos entender que a vida espiritual é o buquê, o perfume, o florescimento e a plenitude da vida humana. E não há uma virtude sobrenatural imposta a ela. A vida espiritual não é sobrenatural, é um contíguo nosso de cada dia. Então, mediunidade, um dom para a vida. Entenda que se você coloca os seus dons a serviço da vida, a mediunidade será mais um dentre eles. Se você não coloca seus dons a benefício da vida, dificilmente a mediunidade se colocará como tal, porque é mais ou menos uma questão de hábito.